Paz do Senhor Jesus para aqueles que estão vendo esta gravação. Eu vou ler aqui o livro de João, capítulo 3, versículo 13, que está escrito assim: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelha e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo. Também os bois, ovelha, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui este, e não fazei da casa de meu pai de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devolverá. E responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostrará para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. E disseram, pois, aos judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. E quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera, isto é, creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra é que naquele tempo, aleluia, os sacerdotes eram escolhidos para fazer o quê? Para levar e pregar a palavra do todo Criador. Mas também aqueles que eram chamados para pregar a palavra, que eram os sacerdotes, aleluia, eles não faziam nada correto, porque tudo que fazia, aleluia, eles também levavam alguma coisa, aleluia, no meio disso tudo. Quando os israelitas levavam alguma coisa para o templo, para oferecer para Deus, muitos dos sacerdotes, eles tiravam alguma coisa para si, mas não levavam as coisas de Deus a sério. E a palavra vai dizer que quando Jesus estava falando do templo, né, que em 46 anos ele foi construído, e em 3 dias ele o levantaria novamente. Jesus estava falando do seu corpo que seria pendurado numa cruz e ao 3º dia ressuscitaria. E nós sabemos que Moisés, certa feita, tirou o povo do Egito, aleluia, que estava sofrendo, né? E no decorrer da caminhada, quando chegou um certo tempo no deserto, aleluia, aquele povo era picado por serpentes. E Deus disse a Moisés que levantasse no meio do deserto uma serpente de ouro, e todos aqueles que fossem picados pelas serpentes do deserto, ao olhar para aquela serpente que estava no meio do deserto, levantada por Moisés, a mando de Deus, eles ficavam curados. E nós sabemos que essa passagem, aleluia, ela vai nos fazer lembrar que muitos têm feito da casa do Senhor como se fosse casa de brincadeira, louvado seja Deus, que não levam nada a sério.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, aleluia, no livro de João, aleluia, 2, versículo 13, aleluia, que está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que nessa passagem, olha como pode, o que Deus é capaz de fazer, o que Jesus fez, aleluia, transformar a água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a água, ela é clarinha, nós podemos vê-la de um lado para o outro, mas Jesus, no decorrer daquele casamento, aleluia, faltou o vinho, e a sua mãe o indagou dizendo que o vinho tinha acabado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, sabendo que, mesmo ela sendo a sua mãe, ele disse para ela que não era ainda chegado a hora dele. Mas nós sabemos que naquela época, casamento de judeu levava de semanas, de 3 a 4 dias e até semanas. Louvado seja o nome do Senhor. E não poderia faltar comida, não poderia faltar bebida, porque isso envergonharia a família do noivo e o noivo também. E Jesus, ao perceber aquilo, transformou aquela água em vinho. E ao ser levado ao mestre-sala, que era aquele que representava o noivo e a família do noivo, ao provar aquele vinho, ele percebeu que o vinho que eles tinham consumido era inferior ao vinho que Jesus havia transformado água em vinho. O que eu quero dizer para você nesta manhã: se você tem algo na tua vida que precisa ser transformado, quero eu te apresentar a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito do perdão, o direito da salvação, o direito de um dia morar no céu. Nós sabemos que a dificuldade deste mundo tem afastado muita gente do Evangelho, tem afastado muita gente do caminho de Jesus, e muitos têm perdido a sua salvação. E para você que ouve esta pregação, que ainda não aceitou a Jesus, eu quero te dizer que não existe um caminho melhor do que o caminho de Jesus. Pois certa feita João estava no Rio Jordão batizando o povo, e um dos seus discípulos indagou a Jesus, indagou a João dizendo: louvado seja Deus, quem era aquele que havia de vir e que tanto João pregava? E João lhes falou que João lhe batizaria com água, mas viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E certa feita, João estava no Rio Jordão a batizar o povo, e Jesus vinha descendo, e João, ao fitar os olhos naquele homem que havia descendo para ser batizado, ele falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João, indagando a Jesus, disse: Rabi,
Não sou digno de te batizar. Eu preciso ser batizado por ti. E o Senhor vem para que eu o batize? Jesus respondeu: João, é necessário que você me batize, para que se cumpra a palavra que está escrito. E que nesta manhã vocês possam ficar com esta palavra em nome de Jesus. Amém. Amém.